Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então, vamos lá. Olá, professor. Aqui nós somos o grupo do 5º semestre de Direito Civil e a gente está aqui para apresentar aquela discussão sobre o problema que o senhor nos passou. Então, eu vou apresentar o nosso grupo. Aqui é a Daniela Clemente, a Giovana Premasi, a Júlia Silva e eu, que sou a Tassiana Davi. Então, a gente dividiu a nossa fala, a nossa discussão do problema que o senhor nos colocou em 4 pontos. O primeiro ponto, eu vou falar do tipo de vício e vou fazer uma breve explicação. A Giovana vai falar sobre a ação cabível nesse caso concreto. A Júlia vai falar sobre a responsabilidade do alienante e a Dani vai fazer a conclusão para nós. Então, diante do caso que o senhor nos colocou, o que a gente pôde constatar é que, nesse caso, houve o quê? Um vício redibitório. E o que é esse vício redibitório? Ele é um mecanismo jurídico para proteger o adquirente. E para que ele serve? É a lei que nos garante que nós podemos comprar e que, se alguma coisa der errado, o adquirente, os consumidores, terão uma certa proteção desde que preencha os requisitos que estão na lei. Então, o vício redibitório, ele consta no artigo 441 do Código Civil. E ali fala que a coisa recebida em virtude do contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é designada ou lhe diminuam o valor. E no caso concreto que nós temos aqui está falando que quando é recebida uma coisa que tem um vício concreto, um vício oculto. E nesse caso da Maria e da Viviane, houve um vício oculto, porque a Maria vendeu um móvel que tinha um vício. A Maria sabia e não falou para a Viviane, e a Viviane acabou descobrindo isso 120 dias depois. E para que seja identificado e seja configurado um vício redibitório, é necessário alguns requisitos. E eu vou falar de 4 requisitos. O adquirente só pode reclamar se o vício for oculto. A aquisição do bem tem que ser onerosa. O defeito tem que ser grave a ponto de impossibilitar o uso do bem adquirido e ter a pré-existência do defeito anterior à celebração do contrato. E nós vimos esses 4 pontos no caso que o senhor nos colocou. O vício era oculto, porque o vício não tem como você ver isso no móvel, que no caso é um móvel que estava infestado de cupim, é um vício oculto. A aquisição do bem é onerosa, porque custou para a adquirente, custou para a Viviane. E esse defeito de cupim é um defeito muito grave, porque ela pode perder esse móvel. Porque se você não restaura e não faz a manutenção certa no tempo certo, com o tempo ele vai esfarelando, literalmente você perde o móvel que você tem de madeira, porque é isso que acontece com o móvel de madeira, quando o cupim acaba literalmente comendo tudo. E a pré-existência do defeito anterior à celebração do contrato, porque aqui a Maria sabia que estava cupim e vendeu mesmo assim. Então, o defeito já era antes da celebração do contrato. A Viviane comprou não sabendo que tinha isso. E com relação ao vício redibitório também, existe a questão do prazo para a gente estar utilizando esse tipo de argumento numa ação para a Viviane. O prazo fala o seguinte, que se o bem for móvel e de difícil constatação, porque o cupim não tem como a gente ver, só com o tempo que ela ia constatar isso, porque ia ter aquela poeirinha embaixo do móvel. Ela teria até 180 dias a partir do momento que aparecer o defeito, que ela encontrar o defeito. E nesse caso, ela descobriu 120 dias depois. E dentro outras questões do vício redibitório, tem o artigo 445, que fala sobre a decadência, tem o artigo 443, que fala a questão da Maria saber e mesmo assim vender, então ela é obrigada a pagar perdas e danos, mas esses pontos as minhas amigas vão falar aqui durante a nossa conversa. Agora, quem vai falar vai ser a Giovana e ela vai falar sobre o tipo de ação cabível nessa situação. Boa noite, professor. Eu vou falar sobre a ação, que é a ação redibitória, que ela tem o objetivo de redibir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago mais perdas e danos. A demanda redibitória, ela é tempestiva, porque o vício ele era oculto, como a Tassi disse, porque por sua natureza só podia ser conhecido mais tarde.
E na ação redibitória, a gente tem o desfazimento do negócio jurídico. Quanto ao prazo, ele é dividido em duas partes, de duas maneiras, pelo Código Civil. Primeiro vai analisar se é bem móvel ou bem imóvel e depois se ele é de fácil ou difícil constatação. Nesse caso, a gente tem que o bem é móvel e de difícil constatação. Então, a Viviane tem 180 dias para descobrir o vício e depois que ela descobriu o vício em 120 dias, ela tem 30 dias para entrar com a ação redibitória. E isso consta no artigo 445, que fala que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço do prazo de 30 dias se a coisa for móvel. Então, e no parágrafo 1º fala que quando o vício, por sua natureza, só pode ser reconhecido mais tarde, o prazo começa a contar do momento em que ele tiver a ciência até o prazo máximo de 180 dias, com o prazo máximo de 180 dias. Então, e no artigo 446 fala que não vai correr esse prazo de 180 dias se tiver a cláusula de garantia. Mas, ainda assim, ela vai ter só 30 dias para poder entrar com a ação redibitória. E aí a gente se pergunta qual que é a responsabilidade da alienante nesse caso. E aí a Júlia vai falar para a gente. Bom, boa noite, professor. Falando em responsabilidade do alienante, de acordo com o artigo 443, independente dele saber, né, no caso da Maria, saber ou não do problema ali do móvel, ela tem a responsabilidade dela. No caso, se ela não soubesse do problema, ela só restituiria o valor à Viviane que ela pagou pelo imóvel, apenas isso. Como no problema ela sabia, né, ela agiu de má fé vendendo o móvel, né, sabendo que já tinha ali os cupins, ela vai restituir o valor que foi pago pela Viviane, pagando mais as perdas e os danos. Caso, por exemplo, de acordo com o artigo 444, a responsabilidade da Maria continua-se, por exemplo, dentro do período ali que a Viviane entrasse com a ação, o imóvel começasse a né, se perdesse o imóvel, se perecesse ali, ainda assim a Maria teria responsabilidade, porque ficou comprovado, ia restar comprovado que ela sabia que no momento da tradição do móvel, ele já estava com cupim, né? Então, no problema ficou comprovado que a Maria estava de má fé quando vendeu o móvel para a Viviane. Então, ela vai ter, né, que arcar com as consequências. E agora a Dani vai concluir para a gente. Boa noite, professor. Eu gostaria de fazer uma conclusão e, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade que nos deu de discutirmos um tema tão importante no direito civil, que é o vício redibitório. Concluindo um pouco da fala das meninas, o caso em discussão trata-se, então, de um vício redibitório, uma vez que esse vício está oculto dentro do objeto, né? O objeto que a Viviane adquiriu foi um móvel. A Viviane, ela tem o direito de ingressar com uma ação redibitória e, como a Tassi falou, está presente nesse direito que ela tem alguns requisitos, como, por exemplo, o vício é oculto, de difícil constatação, é um vício existente, quando ela adquiriu esse vício já existia, é oneroso, é um vício que estava desconhecido pela Viviane antes da tradição, e é um vício que inutiliza a coisa, né? Ou seja, deixa o móvel inapto para sua finalidade. E Viviane, ela tem um prazo pela lei de 180 dias para dar ciência a esse vício. Porém, uma vez que ela dê essa ciência, que ela deu a ciência a esse vício dentro de 120 dias, ela também tem um prazo de 30 dias para ingressar com a ação, sobre pena da decadência desse direito, né? Então, nós podemos analisar no caso ali que a Viviane teria apenas 5 dias para ingressar com essa ação, sob pena de decadência do direito, né? E nessa ação, a Viviane, ela poderá solicitar a condenação da Maria antecipadamente. Por quê? Porque a Maria, conforme a Júlia falou, ela agiu de má fé, né? Porque a Maria estava ciente desse vício
que o objeto continha antes da venda para Viviane, antes da tradição, e assim mesmo ela insistiu em fazer a tradição, ela insistiu em vender esse imóvel para Viviane, né? E ciente desse vício, nessa ação, a Viviane pode solicitar, como a Giovana falou, a condenação da Maria, não só em restituição do valor, mas também em perdas e danos. Então, de uma forma geral, fazendo um apanhado geral do que as meninas disseram, foi essa nossa conclusão da análise desse caso em concreto que o senhor nos colocou. Obrigada, professor. Uma boa noite.